continuaremos a nossa correção agora no caderno de atividades, ainda sobre o processo de digestão. Então, a gente tem que enumerar de 1 a 7 os caminhos que o alimento percorre no sistema digestório, considerando os órgãos citados no quadro. Então, os órgãos citados: boca, estômago, ânus, intestino grosso, esôfago, intestino delgado e faringe. Então, o primeiro órgão aí que o processo de digestão que ele se inicia, né, é a boca. Na boca vai ter a mastigação, que é a digestão mecânica, a insalivação, que é a mistura da saliva com aquele alimento mastigado, que é a digestão química, tá? Então, começa na boca. Depois, esse alimento, esse bolo alimentar que foi formado, ele vai ser mandado para a faringe, né? A faringe, vamos relembrar que ela faz parte tanto do sistema digestório quanto do respiratório, tá? Mas existe aquela epiglote, que é uma estrutura cartilaginosa, que quando a gente vai engolir o alimento ou a água, ela tapa o sistema respiratório e esse bolo alimentar desce através dos movimentos peristálticos até o esôfago. O esôfago, que é o número 3 aqui, ele é um tubo muscular, né? Ele é bem extenso, em torno de 25 centímetros, e ele também, através de movimentos peristálticos, ele leva esse bolo alimentar até o estômago. O 4 aqui é o nosso estômago, né? Nosso estômago, ele vai fazer principalmente a digestão das proteínas, porque ele vai produzir o ácido clorídrico, né? Ou suco gástrico, que tem essa pepsina. E essa pepsina, ela degrada as proteínas, transformando elas em aminoácidos, tá certo? É no estômago que o bolo alimentar, ele passa a ser chamado de quimo. E esse quimo sai do estômago e vem para o intestino delgado. O intestino delgado, ele é dividido em 3 partes, estão lembrando? Duodeno, jejuno e íleo. Na primeira parte do intestino delgado, duodeno, vai ter a digestão dos carboidratos que não foram digeridos na boca, das proteínas que não foram digeridas no estômago e dos lipídios que ainda não sofreram digestão em nenhuma parte do sistema digestório, tá? Essa digestão ocorre porque vai chegar lá no duodeno o suco pancreático vindo do pâncreas, a bile vindo do fígado e o suco entérico, que é produzido ali no duodeno mesmo, tá? E todos eles vão fazer esse processo de digestão aí, certo? E na segunda e terceira parte do intestino delgado, que é o jejuno e o íleo, vai acontecer a absorção desses nutrientes aí, absorção de carboidratos, absorção de proteínas, né? Aliás, não é mais carboidrato e proteína, né? A absorção da glicose, absorção dos aminoácidos, a absorção dos ácidos graxos e das vitaminas, tá certo? Que tem naquele alimento, que foi retirado daquele alimento. E essa absorção, ela acontece porque no jejuno e no íleo existem as microvilosidades, tá? Que fazem com que aquele alimento passe devagar no intestino para poder fazer essa absorção. Depois do intestino delgado, o alimento é lançado lá no intestino grosso, né? Na verdade, nem é o alimento mais, são as partes do alimento que não foram utilizadas. Só que junto com esse resíduo de alimento que não foi utilizado, também tem muita água. Então, a função do intestino grosso é absorver a água e os sais minerais que ainda vai ter nesse resíduo aí do quimo, tá? Quando essa água e sais minerais são retirados, forma-se o bolo fecal, ou seja, formam-se as fezes. Lembrando que no intestino grosso não tem mais processo de digestão, tá?
E ele também não tem vilosidades, não. A água e os sais são absorvidos mesmo sem as vilosidades. Tudo bem? E para o final, quando já tirou a água e os sais minerais, esse bolo fecal ele é eliminado do organismo através do ânus. 2. Considerando a dentição humana, indica as funções dos diferentes tipos de dentes. Incisivos. Os incisivos são os dentes da frente. A função dele é cortar. Caninos. São os pontiagudos. Por isso que são chamados de canino. Parece com o dente de cachorro. A função é rasgar os alimentos. E pré-molares e molares. Os dentes mais grossos do fundo. A função, amassar e triturar os alimentos. 3. Explique o que ocorre nos alimentos no interior da boca durante o processo de digestão. Então, na boca vai ocorrer tanto a digestão mecânica quanto a digestão química. A digestão mecânica se dá pela ação dos dentes triturando os alimentos. Por que os dentes trituram os alimentos? Para que as enzimas que estão na saliva consigam fazer essa digestão química, tá? Então, quanto melhor eu mastigo os alimentos, melhor essa digestão vai acontecer. Então, os dentes fazem a digestão química, transformando grandes pedaços de alimentos em pedaços bem pequenos, tá certo? Quando esses pedaços estão pequenos, a saliva vai sendo lançada para ser misturada com esse alimento. E aí, na saliva, nós vamos ter, né, a enzima que vai fazer a digestão do carboidrato, tá certo? E aí, esse carboidrato, ele vai poder ser absorvido lá no intestino, tudo bem? A enzima que é presente na saliva, ela é chamada de amilase salivar, não se esqueçam, tá? Então, a amilase salivar são as enzimas que vão estar na saliva e fazem digestão do amido. Desculpa. O amido é um carboidrato e ele vai ser transformado em glicose, que é a sua menor parte. 4. A figura ao lado representa alguns órgãos do trato digestivo. Analise-a e assinale a afirmativa incorreta da Olimpíada Brasileira de Ciências essa questão, tá? Então, um tubo que chega numa bolsa e que sai por um tubo. Então, eu já identifiquei o meu estômago. Um órgão grande e que tem um outro anexo pequenininho aqui nele, ó. Então, eu já identifiquei aqui, que aqui é o fígado, e o fígado vai produzir a bile e deixar a bile armazenada aqui, na vesícula biliar, tá? E aqui também, logo abaixo do estômago, aqui atrás do estômago, eu tenho um outro órgão que tá, ó, liberando suas substâncias no intestino. Então, aqui eu tenho pâncreas. Então, 1, fígado, 2, vesícula biliar, 3, estômago, 4, pâncreas, tá? Agora vamos ver o que a questão nos fala. 1 é uma glândula que transforma e acumula metábolos e também neutraliza substâncias tóxicas. O que é metabólitos, professora? Metabólitos são substâncias que vão acelerar o metabolismo. A bile é um metabólito, tá? Também neutraliza substâncias tóxicas. O fígado faz isso. O fígado, ele filtra ele ajuda na filtragem do nosso sangue, retirando dele substâncias que são tóxicas para o nosso organismo. Então, tá certo, né? Porque o fígado também é uma glândula anexa do sistema digestório. 2. É responsável por armazenar e concentrar a bile e secretá-la quando necessário. Verdade, vesícula biliar, né? Então, o fígado produz a bile, manda essa bile para a vesícula. Essa vesícula vai guardar essa bile e só vai secretar quando for necessário. Quer dizer, quando a gente se alimentar. Então, também tá certo. 3.
é responsável pela digestão do alimento, secreção de hormônios e absorção de água. 3 é o estômago. Ele é responsável pela digestão do alimento? Sim, principalmente da proteína. Ele secreta hormônio? Não, já está errado aí. Ele absorve água e sais minerais? Também não. Quem absorve água e sais minerais? Intestino grosso. Então, a C está incorreta. Por isso que é importante ler até o final, ó, porque a primeira parte dela está correta. Ela é responsável pela digestão do alimento, sim. Né? Mas aí ela não secreta hormônios e ela não absorve nem água e nem sais minerais. D. 4 é uma glândula que secreta enzimas digestivas e hormônios que controlam a glicemia. Verdade. A enzima digestiva, o suco pancreático, ela vai jogar aqui, ó, no intestino. E o hormônio, lembra que eu falei que também produz a glicose, que vai para o sangue para capturar... Aliás, ela não produz a glicose, não. Ela produz uma enzima que captura a glicose, tira a glicose do sangue e leva para a célula para virar energia. Por isso que controla essa glicemia. Glicemia tem a ver com glicose. Glicemia é a quantidade de glicose no sangue. A glicose não é bom ficar no sangue, ela tem que ir para dentro da célula para virar energia, tá? E o pâncreas secreta esse hormônio chamado insulina. Tudo bem, pessoal? Questão 5. Assinale as alternativas que contêm a resposta verdadeira sobre os órgãos do sistema digestório. A epiglote é uma cartilagem que evita a passagem dos alimentos para o estômago durante a deglutição. Tá certo isso? Começa certo. A epiglote é uma cartilagem que evita a passagem dos alimentos. Só que aqui não é para o estômago, é para o pulmão durante a deglutição. Então, ela está errada, porque colocou estômago ao invés de pulmão. No sistema digestório, os alimentos são transportados principalmente pelos movimentos peristálticos, que são involuntários. Correto. A digestão no intestino delgado é realizada principalmente na região do duodeno. No intestino grosso, não há mais digestão, apenas absorção de águas e sais minerais. Também está correto. O jejum e o ilho são regiões do intestino delgado responsáveis pela digestão da proteína. Errado. Jejum e ilho têm as microvilosidades. Então, jejum e ilho são responsáveis agora por absorção de proteína, dos aminoácidos, da glicose, dos ácidos graxos, né? Das vitaminas. Tudo isso vai acontecer no jejum e ilho, mas é absorção e não digestão, tá? A digestão acontece até o duodeno. Depois do duodeno não tem mais processo de digestão, só absorção, certo? A absorção de nutrientes no intestino delgado é realizada pelas superfícies de células epiteliais que têm vilosidades, correto? Então, nós vamos marcar as letras B, C e E da questão 5. 6. A família de Carmen Preto preparou um churrasco para o almoço do domingo. Após o almoço, eles foram lavar os pratos e perceberam que estavam bastante engordurados e que precisariam usar bastante detergente para deixar os pratos bem limpos. Eles pensaram em toda aquela gordura que também acabaram ingerindo no almoço e em como seu corpo faria para digeri-la. Então, lembrando-se de uma substância produzida no nosso corpo que tem ação bastante semelhante à do detergente. Que substância é essa? A bile, né, pessoal? A bile, ela é responsável pela digestão das gorduras. Então, ela vai quebrar aquelas gorduras para transformá-las em ácidos graxos para poder ocorrer a absorção delas, tá? Como que ela age? Então, a bile é uma substância que vai emulsionar as gorduras. O que é emulsionar? É como se fosse deixar ela mais fácil de ser quebrada, tá? Ela vai deixar a gordura numa condição que quando ela entrar em contato com a enzima digestiva que vai degradar ela, vai fazer isso com maior facilidade, tá certo?
Que órgão que produz essa bile, essa substância? O fígado, tá? Mas quem libera ela no duodeno acabei de falar com vocês, só um minutinho. Quem vai liberar ela lá no duodeno Gente do céu. Aqui, ó. Essa estruturinha aqui que a gente acabou de falar. Fígado produz a bile que envia para... Gente, a palavra sumiu da minha boca. Mas quem faz a produção é o fígado, tá? Até o final aqui eu lembro. 7. Sobre os cuidados com a alimentação e as doenças relacionadas ao sistema digestório, analise as alternativas que melhor respondem a cada uma das sentenças. Pessoas que apresentam a doença celíaca precisam evitar a ingestão de glúten, tá? Sempre de glúten. Amido, glicose, frutas, alguns podem conter glúten, mas se eles não conterem glúten, não tem problema. Então, sempre que for comprar, quem tem esses problemas de doença celíaca, sempre que for comprar um alimento, por exemplo, industrializado, tem que ler lá se contém o glúten, tá? Para prevenir as verminoses transmitidas por meio da alimentação, é importante lavar sempre bem as mãos e os alimentos, né? E tomar água tratada. Aí não fala da água não, mas tem sempre que lavar muito bem as mãos e os alimentos em água tratada. E a gastrite é uma inflamação do estômago, tá certo? Então, a gastrite é uma infecção do estômago. A gastrite, ela pode ser crônica e ela pode ser crônica quando ela não tem cura, né? Vai estar sempre relacionada com alguns fatores mais sérios. E a gastrite aguda, quando ela é aguda, ela tem cura, ela pode ser ali só uma doença momentânea, tá? Deixa eu ver aqui, gente, deixa eu lembrar aqui o nome da estrutura, vou olhar aqui no livro, né? Porque não tem lógica como que saiu da cabeça desse jeito. Armazenada na vesícula biliar. Sumiu a vesícula biliar naquele momento. Então, aqui, ó, na produção da bile, quem produz é o fígado. Ele produz e lança na vesícula biliar, que vai armazenar aquela substância até quando você se alimentar e houver a necessidade da liberação dela, tá certo? Pessoal, espero que não tenha ficado dúvidas, mas se ficou alguma dúvida, me manda uma mensagem no WhatsApp, que eu vou ter o maior prazer em responder, tá certo? Bons estudos e até a nossa próxima aula.